Ok, amigos, estamos de volta com Daniel capítulo 12. No primeiro bloco nós falamos de que existe um evento que nós chamamos de o fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. O conceito ensina que haverá um dia em que a oportunidade de salvação se fechará para todo ser humano. Antes que isso aconteça, alguns eventos terão lugar, e eu listei no primeiro bloco 4 deles. O derramamento da chuva serôdia, que é o Espírito Santo em porção dobrada, para que os crentes fiéis preguem o Evangelho, o decreto dominical, o alto clamor e a sacudidura. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o decreto dominical. Volte a sua Bíblia em Apocalipse 13. Nós estamos em Apocalipse 15. Olha aqui Apocalipse 13. Olha para o versículo 15. 16. Apocalipse 13, 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu não vou pôr todos os detalhes para vocês aqui, nós vamos fazer uma hora um Bíblia Fácil sobre Apocalipse, mas eu vou só adiantar para vocês. A marca da besta será a imposição de um decreto, uma imposição civil, legal, levando os habitantes da terra a santificarem o primeiro dia da semana. Nós chamamos isso de decreto dominical. Mas com base em que nós concluímos isso? O Apocalipse está falando da marca da besta, o selo da besta. E por que eu estou dizendo que o selo da besta será a santificação do domingo? É porque o selo de Deus na Bíblia é o sábado. Em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, o profeta diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E Ezequiel 20, 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Emilene? Pastor, e por que está escrito nas mãos e na fronte? Qual o significado? Nas mãos, porque quem aceitar o domingo como dia santo e trabalhar no sábado, a mão na Bíblia é símbolo de trabalho e a fronte é símbolo de aceitação. Então, se eu creio no domingo como um dia sagrado e trabalho no sábado, o selo foi na mão. Mas se eu creio no domingo como dia sagrado, mas não trabalho também no sábado, mas aceito o domingo, ainda que eu não trabalhe no sábado, eu não fui selado na mão, mas eu fui selado na consciência, porque eu aceitei isso. E mão é símbolo de trabalho e mente é símbolo de consciência. Certo. Então é por isso que o selo será aplicado na mão ou sobre a fronte. Penha. Pastor, a mídia fala muito sobre o chip que será instalado na mão. Como é que a gente que estuda o Apocalipse vê isso? Nós vemos como especulação. Não existe nenhum indício na profecia de que haverá um chip, um código de barra, um cartão magnético, nada disso. A profecia não revelou como será. Quando fala na mão, é símbolo de trabalho, não é sinal visível. Agora haverá um sinal visível, porque se o Apocalipse está dizendo que eu não vou poder comprar e nem vender, e alguém no supermercado para me barrar, ele vai ter que saber que eu sou um guardador do sábado. Ele vai para vender para mim, ele vai saber que eu sou um guardador do domingo. E como que ele vai saber? Vai ter que ter alguma coisa visível. O que será essa coisa visível? Não está revelado. Então tudo que falarem para vocês é mera especulação, porque não está revelado. O certo é que vai haver uma distinção. Qual será a distinção? Nós não sabemos. O que é o alto clamor, que é o próximo evento que eu coloquei aqui? Nós chamamos de alto clamor a pregação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que eu já expliquei para vocês outro dia. Apocalipse 14, 6 a 12, fala da queda de Babilônia, adverte contra o sinal da besta, porque aqueles que aceitarem se perderão. Fala também do juízo de Deus que já começou em 1844,
E fala também de que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória. No caso, falando da santificação do sábado, que é o dia que aponta a Deus como Criador, merece nossa adoração porque é Criador. E finalmente o último evento tem a ver com sacudidura. O que quer dizer esse evento sacudidura? A igreja vai ser sacudida, a igreja vai ser peneirada. E nesse processo de peneiramento, os infiéis sairão de dentro da igreja remanescente. Quem serão os infiéis? Aqueles que não aceitarem a palavra de Deus. Então, cedo ou tarde, na igreja remanescente, quem não aceita a mensagem da palavra de Deus, ele vai acabar saindo. Jesus falou sobre isso ao falar do trigo e do joio. Estão lembrados? Jesus falou do trigo e do joio. E eles perguntaram, vamos cortar o joio que nasceu no meio do trigo? Jesus falou, não, deixe que ambos cresçam, porque na hora da colheita nós vamos separar o trigo para o celeiro e o joio para ser queimado. Então esta ilustração que Cristo deu fala do momento em que Ele mesmo vai separar de dentro da igreja os fiéis dos infiéis. E finalmente os infiéis não resistirão à pura verdade da palavra de Deus e nem os conselhos que Deus aqui nos dá. Pois bem, todos esses eventos terão lugar antes que termine a graça para a humanidade. É por isso que o Espírito Santo vai ser derramado sobre os crentes sinceros para eles pregarem todas as verdades da Bíblia, e quando o mundo inteiro ouvir, vai se cumprir Mateus 24:14, onde Jesus profetizou, e será pregado o Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então o que virá? O fim. Então, a porta da graça só se fecha quando o Evangelho for pregado a toda a criatura. O Evangelho foi pregado a toda a criatura, a porta da graça se fechou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Terminado a porta da graça, qual será o próximo evento? Nós lemos isso em Apocalipse 15. Apocalipse 15, 5-8 diz que quando Cristo sai do santuário, lá fora estão 7 anjos com 7 taças. Ele enche as 7 taças e elas vêm para ser derramadas sobre a terra. Aí estão as 7 pragas, que serão derramadas sobre quem? Sobre os ímpios. Porque aqui, antes da porta da graça se fechar, Deus selou o seu povo. Os salvos já estão selados e protegidos. Então as pragas cairão apenas sobre os ímpios, e serão 7 pragas. No decorrer dessas pragas, sairá um decreto de morte, que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui está o decreto de morte. Esse decreto de morte será expedido pelas autoridades civis contra os filhos de Deus, que não aceitaram o decreto dominical, que não se uniram no movimento ecumênico. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas o ecumenismo é profético. Ele vai acontecer, as igrejas vão se unir, mas o povo de Deus não se unirá nesse movimento. Sabe por que não? Porque o ecumenismo vai se unir, mas não vai voltar para a Bíblia. O ecumenismo vai acontecer, mas não é um retorno à Bíblia, é um afastamento da Bíblia, porque esse movimento ecumênico não vai crer e pregar como está na palavra. Durante as 7 pragas, o decreto de morte, então teremos a angústia de Jacó. O que será essa angústia de Jacó? Será uma angústia que os salvos viverão. Mas pastor, eles já não estão salvos? Estão, porque a porta da graça se fechou. Mas eles não sabem que eles estão salvos. Como é que eles saberão que eles estão salvos? Eles não sabem. Então a angústia de Jacó nos salvos será provocada por alguns elementos, assim como para Jacó, lá em Gênesis 33. O fato de saber que há um decreto de morte que ameaça você, vai te angustiar.
o fato de saber aonde estão os teus familiares, qual será o destino deles nesses eventos finais da história. Então, estas coisas, a incerteza de salvação, porque você não sabe se está salvo ou se está perdido, estas coisas provocarão nos salvos uma angústia. E, finalmente, um último evento que eu queria mencionar, que será o livramento dos salvos. E quando se dará o livramento dos salvos? Na segunda vinda de Cristo. Então, entenda aqui esse gráfico. Nós temos o fechamento da porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Fechada a porta da graça, nós teremos alguns eventos antes que Jesus volte. E quando Jesus voltar, ele volta para livrar os salvos que estavam oprimidos pela angústia e trazer o castigo para os ímpios que perseguiam aos salvos. Então, Jesus volta aqui, mas na volta dele já está decidido bem antes quem está salvo e quem está perdido. A partir da volta dele, vai se inaugurar um período de 1000 anos, quando Jesus levará os salvos para o céu, e lá eles morarão com Cristo 1000 anos. É o que diz Apocalipse capítulo 20, versos 4 em diante. Depois de reinar 1000 anos no céu com os salvos, e a terra desolada e vazia, Cristo voltará a essa terra com a nova Jerusalém. É o que diz Apocalipse capítulo 21. Vi descer do céu a santa cidade, a nova Jerusalém. Cristo volta e com ele todos os salvos, que já passaram 1000 anos no céu, enquanto a terra estava desolada e vazia, e Satanás preso nessa terra. Preso como? Não há ninguém para tentar. Por isso ele está preso. Os salvos estão nos céus, os ímpios estão mortos. Ele vai tentar quem? Não há ninguém para tentar. E então a cidade santa desce. E quando a cidade santa pousar nessa terra, os ímpios irão ressuscitar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Olhe os últimos eventos da história humana descritos na profecia. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Satanás é solto e destruído. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que Satanás foi solto? Olha para o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem o quê? 1000 anos. Esse restante aqui são os ímpios. Completados os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Agora Satanás foi solto. Por quê? Porque ele tem a quem tentar. E o que diz agora o verso 8? Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, e o número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e o quê? Pronto, acabou o pecado, acabou Satanás, acabou o ímpio, e a partir desse momento, nós teremos a eternidade à nossa frente. É isso que a profecia revela para nós. Quando a trombeta for tocada, descerá dos céus. Os salvos em Cristo que estavam mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Depois nós seremos levados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém vai para o céu antes da hora. Essa história de que morre e vai para o céu, isso é mentira diabólica. Quem morre está na terra, assim como está na terra Adão, o primeiro pai da humanidade. Quem morre está sepultado, não tem ninguém no céu. Quem está no céu é o que a Bíblia diz que está. Moisés, Elias, Enoque, esses estão. A Bíblia diz que está. Os demais estão sepultados. E quando é que os salvos irão para o céu? Somente quando Cristo voltar, porque ele volta para buscar. Não foi isso que ele falou em João 14, 1 a 3? Eu vou para a casa de meu pai, vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele vai vir buscar. Ninguém vai para o céu sozinho, não. Isso é impossível. Ele tem que vir buscar. Agora você tinha uma outra pergunta, né? Se porventura algum salvo pecar durante esse período. Quando se fechar a porta da graça, os salvos não sabem que eles estão salvos,
mas eles receberam o selo de Deus, o selo da obediência. E durante esse tempo de provação, do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo, eles viverão sem pecar. E aqui chegamos ao ponto-chave de uma questão. Se eles já estão salvos, por que a angústia de Jacó? Por que Deus está provando alguém que já está salvo? Era a sua pergunta? Por que Deus está provando alguém que já está salvo? Então, entender a angústia de Jacó é crucial, porque ela responde a essa pergunta. E por que é que Deus está provando pessoas que já estão seladas e salvas? Quando é que Jesus sai do santuário? É aqui que ele sai do santuário? Ele deixa o santuário quando o quê? Quando se fecha a porta da graça, porque o primeiro evento que nós vamos testemunhar depois do fechamento da porta da graça serão as 7 pragas. Se Jesus saiu do santuário nesse momento, quem é que pode interceder pelo pecador agora? Ninguém mais. Ele não está mais no santuário. Então, deste momento até a volta dele, e nós não sabemos quanto tempo levarão esses eventos, os salvos selados viverão um período de tempo na face da terra sem pecar. E esses salvos, nesse período, o Apocalipse 14 e o Apocalipse 7, os chama de 144 mil. Quem são os 144 mil? Todos os salvos vivos quando se fecha a porta da graça. E eles passarão pelo período da angústia de Jacó sem pecar. Eles não foram glorificados ainda, porque a glorificação do corpo, ela só acontece na segunda vinda. Mas eles viverão um período de tempo sem pecar. E por que eles passarão por isso e viverão um tempo sem pecar? Porque por toda a eternidade, os 144 mil serão a comitiva especial de Cristo. O Apocalipse declara de que aonde quer que Jesus for, os 144 mil estarão com ele. E por que estarão com ele? Porque eles são a prova viva de que a lei de Deus poderia ser guardada e de que o diabo estava errado quando disse que a lei de Deus não pode ser observada. Você entendeu? Os 144 mil é a prova viva de que a lei de Deus pode ser guardada. E Satanás é falso em suas acusações. Quando acusa a Deus de que a lei dele é injusta. A lei não é injusta. Você entende que ao longo da história humana tem havido um grande conflito entre o bem e o mal? E Daniel 12 está apontando o momento em que esse conflito está chegando ao fim. E sabe por que está chegando ao fim? Porque Jesus está próximo de voltar. E eu e você estamos no meio desse conflito. E só há um meio de escapar. O Apocalipse diz qual é esse meio. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e em face da própria morte, não amaram a vida. Só há um meio de escapar. Qual é? Entregar nossa vida a Cristo, nos apegar à palavra de Deus. É certo que hoje nós apresentamos muita informação, e talvez você ficou um pouco confuso com algumas coisas. Mas o meu conselho para você é que você pegue a sua Bíblia e comece a estudá-la de forma sistemática. Você vai perceber que a profecia coloca todos os eventos que terão lugar daqui para frente. Deus não nos deixou em trevas das coisas que irão acontecer. A profecia, ela nos faz crescer em confiança na liderança de Deus e, sobretudo, na veracidade do seu livro. Os eventos, como a profecia descreve, eles estão todos em andamento. E eu e você precisamos nos preparar. Pense nisso. Qual será a minha resposta a Jesus hoje?
por teu poder. Vem, pois, purificar meu ser, meu coração. Eu quero te louvar em santa adoração. À direita de Deus Pai há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador, com as suas mãos feridas, suas marcas de amor, do santuário intercede por cada pecador.